Oi, eu poderia começar esse vídeo de muitas formas, de formas realmente infinitas, mas pra ser sincero, eu tenho certeza que esse vídeo vai me pegar bastante, porque esse filme é um filme que me pega bastante. Há uns dias atrás eu tava assistindo o YouTube e vi que um dos meus youtubers favorito postou vídeo, e sinceramente, quando o Tropia posta vídeo, eu não hesito em assistir, e quando eu percebi o título do vídeo eu fiquei ainda mais animado. Ele tava falando dos filmes do Tim Burton, e como todo mundo sabe aqui já no canal, eu sou um grande fã dos filmes do Tim Burton. Durante 2 minutos do vídeo, ele falou especificamente sobre um filme que mexeu comigo não só agora, como também mexeu comigo na minha infância. Um filme que ele me diz muita coisa e me responde muita coisa sobre a minha vida, e eu claramente consigo me ver no Edward Mãos de Tesoura. Bom, pra começar a falar sobre o Edward Mãos de Tesoura e o paralelo que ele tem completamente com a minha vida, eu acho que eu preciso dar um contexto de quem é Edward e por que ele tem tanto esse paralelo na minha vida. Edward Mãos de Tesoura é um filme de 1990, dirigido pelo Tim Burton. Uma fábula muito interessante que diz sobre isolamento, aceitação e crueldade. E por mais que esse filme fale sobre tantos assuntos importantes, uma coisa ficou muito na minha mente: o fato do Edward Mãos de Tesoura ser incompleto. O filme começa com uma senhora de idade contando uma história pra sua neta, a história que a gente vai acompanhar o filme todo. Assim que ela começa a contar a história, a gente já consegue ver o passado desse mesmo lugar onde essa senhora tá contando pra neta. O filme começa em si com uma mulher, uma revendedora de cosméticos chamada Peg. Ela tava tentando revender os seus cosméticos durante a vizinhança inteira. Uma vizinhança que, diga de passagem, é uma vizinhança bem colorida, animada eu diria, bem animada. Enfim, ela não consegue vender nenhum dos seus cosméticos. Todos os vizinhos que ela tenta vender traz alguma desculpa pra ela, seja não tem dinheiro agora, seja vai ligar depois ou algo do tipo. Mas ainda faltava um lugar da vizinhança que ela não tinha visitado, um lugar que ficava afastado de toda essa coloração da cidade e todas essas pessoas animadas, um lugar onde quase ninguém pisava, o castelo do Edward. Assim que ela vai até o castelo do Edward, a gente tem o primeiro paralelo muito interessante desse filme: o contraste das cores. O mundo do Edward é completamente deslocado do mundo do vilarejo das pessoas. Aquela cidade saturada e colorida é muito diferente do castelo monocromático e morto do Edward. É como se ele não pertencesse àquele lugar. É como se ele não fosse parte daquela cidade. É como se ele não tivesse nem estando ali em momento nenhum. É literalmente uma representação quase física do deslocamento dele. Enfim, a Peg, ela continua subindo o castelo, até porque ela grita e ninguém atende ela pra poder ela vender os seus cosméticos. E ela tava bem empenhada em vender esses cosméticos e bem curiosa com o castelo do Edward. Ela termina de subir o castelo e quando ela chega lá em cima, ela encontra um homem. Uma representação quase física da solidão. Um homem sozinho, machucado e com as mãos completamente tomadas por tesoura. É óbvio que a Peg inicialmente tem medo desse homem, mas ela não hesita em tentar ajudá-lo. Ela estende a mão e decide levar o Edward para sua casa. Por quê? Boa pergunta. Eu também não sei dizer. A primeira impressão que a gente tem do Edward é de um menino quebrado. Um menino que não teve chance e nem tempo de conhecer as pessoas. Um menino que não teve chance de mostrar o quão incrível ele pode ser, mesmo com essas mãos de tesouras. O Edward, ele é alguém incompleto. Não só fisicamente, com as suas mãos, mas também emocionalmente. Uma pessoa que não tem um ciclo social e muito menos alguém que o ame. Ele não tem ninguém. Enfim, logo depois do Edward chegar na casa da Peg, muitas coisas acontecem, mas o principal é que a cidade fica completamente abismada com o Edward, e não de uma forma ruim, mas sim de uma forma curiosa. As pessoas queriam conhecer o Edward Mãos de Tesoura, e além disso, queria saber quem era ele, e o que ele podia fazer, e proporcionar a elas. Então, rapidamente ele virou uma celebridade no bairro, não só por conta da sua aparência um pouco esquisita, mas por conta das suas capacidades com jardinagem. O Edward, ele começa a virar jardineiro, cabeleireiro e até tosador de cachorro. Ele rapidamente fica famoso por todo mundo, e todo mundo gosta muito do que ele pode proporcionar. Mas e do Edward? Quem gosta do Edward? Peg, Bill, Kevin e Kim, a família nova do Edward. Pessoas que abraçaram ele. Essa é a família da Peg, sendo Bill o marido da Peg, Kevin o filho mais novo da Peg e Kim a filha mais velha da Peg. O Edward, ele é abraçado por essa família. Não totalmente, até porque a Kim tem um bom pé atrás, mas isso é coisa de adolescente. O Edward rapidamente se apaixona pela Kim, de um jeito muito platônico, até porque ele nem sabe o que é paixão. Ele observava ela e achava ela muito bonita, observava o jeito que ela era livre e achava muito incrível, até porque o Edward sentia que faltava algo nele, e não só fisicamente como as suas mãos, mas também que faltava essa liberdade pra ele. Ele não podia ir por aí andando com os amigos dele porque ele não tinha amigos. Ele não podia sair por aí conversando com as pessoas porque ele assustava elas, e ele também não podia ser uma pessoa normal porque as pessoas não consideravam ele assim. E a Kim era completamente o oposto, uma adolescente bonita, livre, com um namorado e completamente padrão
padrão pra sociedade. Tudo que o Edward um dia quis ser, mas ele não era. E ele nunca vai ser. E ele tinha que aceitar isso. Lembra que eu disse que o Edward tinha virado uma celebridade na cidade? Isso durou pouco tempo. O Edward rapidamente fez a sua primeira cagada. Pelo fato dele ser ingênuo e faltar bastante coisa dentro do coração dele, o namorado da Kim, o Jim, por ciúme e maldade, decide fazer uma pequena traquinagem com o Edward. Ele convence o Edward a ajudar a Kim a invadir a própria casa para roubar as suas coisas. Mas o engraçado é que o Edward não hesita em ajudá-lo. Mas não por ele, mas sim pela Kim, a pessoa que ele realmente ama. E a pessoa que ele queria que amasse ele também. E ele achava que assim ele poderia fazer um favor pra ela. E ela poder amar ele também. Olhar pra ele de um jeito diferente como todo mundo olhava. Não só um cara que proporcionava coisas, mas sim um menino. Um menino que precisava de um abraço. Ele invade a casa do Jim e tenta até roubar algumas coisas. Mas o alarme dispara e a polícia chega pra poder prendê-lo. Ele é preso, acontece um pequeno drama da família e do Edward. Mas rapidamente aquela ilusão de celebridade que o Edward tinha cai por terra e todo mundo consegue enxergar que o Edward na verdade é um monstro. É porque quando você já é considerado um monstro e consegue mudar a sua perspectiva pra todo mundo, você conseguir manter essa imagem é muito difícil. Até porque qualquer pessoa que falar o contrário, que você realmente é um monstro, vai todo mundo acreditar, porque você já tem uma aparência de um monstro, um jeito de um monstro, só faltava atitudes. E quando já tem atitudes, as pessoas já começam a acreditar de vez. No final do filme, o Edward está esculpindo um anjo de gelo e as lascas que voam desse anjo de gelo começam a cair pela cidade, criando um pequeno efeito de neve. E pela primeira vez a Kim consegue ver neve, mesmo que seja artificialmente dizendo, a Kim se sentiu muito feliz. E ela não só dança perante a neve, como ela se diverte pela primeira vez com o Edward. E não vê um monstro, nem um homem com mãos de tesouras assustadoras, mas sim um menino que só queria ser amado. Depois de uma série de mal entendidos e acidentes, Edward acaba ferindo Kevin, sem querer, enquanto estava tentando salvá-lo de um atropelamento, que o próprio Jim, namorado da Kim, estava querendo fazer. Enfim, uma multidão de pessoas ficam ao redor dele e acaba perseguindo ele de volta pro castelo, juntamente os policiais. E lá, o Jim ataca o Edward novamente. E para defender a Kim, o Edward acaba matando o Jim com suas tesouras. Kim se despede e diz, eu te amo, pela primeira vez. A multidão que perseguiu o Edward e a Jim se aparecem na frente do castelo. A Jim mostra a mão de tesoura como prova que matou o Edward, mas na verdade, ela apenas deixou ele no castelo. O filme termina não de uma forma bonita, mas sim de uma forma melancólica. Até demais. Enfim, é óbvio que eu não vou conseguir resumir o filme inteiro aqui e dar detalhes por detalhe desse filme incrível e maravilhoso. Só assistindo o filme para você entender o quão magnífico esse filme é e o porquê ele é tão importante pra mim. Mas eu queria falar de dois pontos específicos desse filme. O primeiro tópico, e o óbvio tópico que eu queria falar sobre esse filme, é o amor que o Edward sente pela Kim. Um amor tão ingênuo, mas tão genuíno, que me dá vontade de gritar quando eu assisto esse filme. É óbvio que o Edward não sabe o que é o amar. Ele não sabe como amar alguém e nem como demonstrar isso. A única coisa que o Edward sabe é que ele gosta muito daquela pessoa e que ele quer ficar com aquela pessoa. E não, tipo, de forma carnal nem nada do tipo, mas sim, ele quer ficar do lado dela, ser companheiro dela, ser amigo dela. E é apenas isso que ele queria. O Edward, tudo que ele faz ao recorrer do filme, ele faz pensando nas pessoas que ele ama. Ele ajuda a galera da cidade porque aparentemente a galera da cidade amava ele. Ele tenta se comportar como alguém normal dentro da casa da Peg porque a Peg amava muito ele. Ele tenta impressionar os alunos da sala do Kevin porque ele amava o Kevin também. E ele tenta roubar a casa do Jim porque era importante pra Kim e ele amava ela também. Entende como todas as coisas que o Edward fez durante o filme inteiro foi relacionadas o quanto ele amava as pessoas e o porquê que ele estava fazendo aquilo foi moldado totalmente pelo que as pessoas queriam e nunca pelo que ele queria. Então, no final do filme, quando ele estava esculpindo aquele grande anjo de gelo, ele estava fazendo porque ele queria. E uma pessoa se aproveitou bastante dos quereres do Edward e se divertiu juntamente a ele, a Kim. A Kim não só dança durante a nevasca artificial do Edward, mas sim, é como se ela estivesse dançando e se encontrando finalmente com os sentimentos que o Edward sentia. É como se eles estivessem tendo uma conversa profunda, mas sem trocar nenhuma palavra. Eles não se olharam, eles não conversaram, eles apenas fizeram uma atividade juntas. Talvez esse seja o grande triunfo do amor deles dois. Eles nunca foram de conversar. O Edward e a Kim nunca tiveram uma conversa com mais de 20 minutos, mas eles conseguem transmitir um amor inimaginável apenas com ações, que é o jeito bobo do Edward demonstrar que ama alguém. E no final do filme, o Edward ele é deixado no castelo
de forma melancólica e triste. Mas na minha visão, sinceramente, eu acredito que não foi tão triste quanto pareceu. O Edward, ele sempre se sentiu de um jeito principal durante o filme todo, e é o jeito que me faz me conectar totalmente com o Edward. Ele é incompleto. O Edward é uma criação. Ele não é um filho de alguém, mas sim uma criação de alguém. Ele foi feito por um velho cientista, um velho inventor daquele local que inventava várias máquinas, um inventor de maquinários, e que no fundo apenas queria que suas máquinas e suas invenções pudessem o amá-lo. E por conta dele se sentir também incompleto, ele decidiu criar o Edward. O Edward é basicamente um projeto muito grande de uma máquina muito grande, uma máquina que não só vai ser capaz de realizar coisas incríveis, como vai ser capaz de completá-lo por inteiro. Mas, infelizmente, muito antes do velho inventor conseguir terminar o Edward perde o seu pai. O velho inventor morre bem quando ele ia colocar as suas mãos no lugar. Então, desde aquele momento, o Edward estava incompleto. E eu não digo pelas mãos ou pelo fato dele ter tesouras no lugar delas, mas sim pelo fato dele não ter mais ninguém para amá-lo. Ele não tem mais alguém para poder olhar para ele com a admiração que o velho inventor olhava. Ele não tem mais ninguém para poder amar como o velho inventor o amava. Ele não tinha mais ninguém para poder conversar. Então, desde então, ele ficou isolado naquele castelo até a Peggy chegar. Quando a Peggy chega, não é só uma oportunidade do Edward conhecer a cidade e se encaixar lá. É uma oportunidade dele se completar de novo. É uma oportunidade dele poder amar alguém de novo. O Edward vai pra casa da Peggy na esperança de encontrar uma família, de encontrar o seu velho inventor novamente, de uma forma metafórica, é óbvio. Mas ele vai pra lá e acaba encontrando sim uma nova família que acabou amando. Mas algo ainda faltava. Algo ainda estava incompleto no Edward. E não era suas mãos, não era as pessoas que poderiam admirá-los, e muito menos ele ser uma celebridade local, mas sim alguém verdadeiramente olhar pra ele e escolher ele. No final do filme, quando a Kim decide deixar o Edward no castelo e abandonar ele, não é de forma triste, muito menos melancólica. É uma forma de mostrar pro Edward que agora sim ele tá completo. Quando ela fala eu te amo, ela não tá dizendo simplesmente poucas palavras. Ela tá completando ele novamente, colocando as mãos que um dia era pra estar nele. Enfim, esse filme é muito importante pra mim e deixa o meu coração quentinho toda vez que eu falo sobre ele, e é por isso que esse vídeo é um pouco maior do que os outros que eu já fiz. Então eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa a semana passada que eu não postei vídeo, é porque eu tive alguns problemas com o meu computador e com o trabalho, mas eu garanto que não vai acontecer muitas outras vezes. Enfim, bons sonhos pra vocês e espero que, sinceramente, vocês não se sintam incompletos.